Minha irmã Andréa, que lindo você ter aceitado eu entrevistar você. Você não sabe a felicidade. Eu até citei para você que entrevistar você e o Frederico, né, o nosso irmão Fred, Gilberto lá, que é o advogado, cara sensacional que me oportunizou também entrevistá-lo, uma pessoa calma, tranquila, que mora no interior de Minas, passou para nós tanto conhecimento e eu quero saber da sua vivência, minha irmã. Você vai contribuir com nós justamente sobre a sua vivência nesse despertar espiritual. Eu acredito assim que na nossa vida a gente tem pessoas que realmente são importantes para nós. E aquele grupo nosso foi formado inicialmente por nós aqui. E você é uma pessoa especial para mim. Especial pelos desafios que você enfrentou, por toda a contribuição que você já deu, com exemplos claros de superação. E nessa primeira pergunta eu queria que você se apresentasse, falasse quem é André, como é que é o seu perfil, né, para que as pessoas que não o conhecem possam conhecer, né, saber um pouco mais de você, essa pessoa maravilhosa que a gente conhece. Fique à vontade e muito obrigado, minha irmã. Então, José, eu fico grata por você ter me convidado para poder fazer parte dessa entrevista, né? Fiquei muito feliz de você ter me convidado, porque já acompanho algumas entrevistas no canal e eu acho bem interessante as pessoas darem seus depoimentos e falarem tudo o que sentem, né? De mudanças e o que fala o seu coração, né? Meu nome é Andréa Patrícia da Silva, eu moro em São Paulo e sou formada há mais de 20 anos na área da saúde. Minha primeira formação é na área da enfermagem, sou formada em fisioterapia há mais de 10 anos e sempre trabalhando nessa área. Eu comecei a procurar sobre a física quântica, a mecânica quântica, após algumas mudanças que eu queria que acontecesse na minha vida, né? A partir desse momento, foram aparecendo coisas do professor Hélio que eu já conhecia desde 2014, mas até então eu entendi que eu não estava preparada no momento para fazer esse tipo de estudo. Mas sempre pedia para Deus uma abertura de oportunidade para ver o mundo de uma forma diferente, porque eu sempre me sentia fora, não pertencente a esse mundo, não pertencendo a esse mundo. Então, em fevereiro do ano passado, eu comecei a estudar, peguei firme nas palestras do professor e comecei a ver esse mundo totalmente se abrir para mim, tudo que está acontecendo, né? Tudo que aconteceu em tão pouco tempo na minha vida que você mesmo participou, né? Desde o começo dessa mudança. Então você é uma testemunha do que quem era Andréia antes e quem é Andréia hoje. Maravilha, minha irmã, maravilha. Mas que simplicidade é a sua sempre, né, com respostas claras e o seu descobrimento, né? De você mesmo trouxe para nós naquele início grandes experiências, né? Grandes experiências. Eu queria agora que você nos contasse uma coisa que para nós todos é primordial, né? Como é que foi a tua educação religiosa lá na infância? Como é que era a sua visão de Deus? Como é que era essa questão de todas as crenças que você trouxe de lá? E quando você virou o eixo, né, para o seu despertar espiritual, como foi isso? Você pode nos contar? Muito obrigado. Eu fui criada no berço evangélico desde pequena. Participei de vários cultos, de igrejas de denominações. Quando eu era pequena, ia com a minha mãe e
frequentava escola dominical. Quando peguei certa idade, continuei tendo aquele contato, né, com a religião e na igreja evangélica. E me sentia bem, porque eu tinha um contato, na época de 10, 12 anos, tinha um contato forte com... Eu sentia, assim, o Espírito Santo na igreja, e eu ia porque também queria agradar minha mãe. Mas, independente de estar dentro da igreja ou não, eu sentia isso em casa também. Era uma comunhão muito boa, assim, com a parte espiritual. Eu acabei depois, um pouco mais para frente, perdendo meu pai e na adolescência me afastei da igreja e fui frequentava algumas com outras denominações, mas sempre buscando aquele conforto, aquela união que a sociedade impõe, né? De que nós precisamos de estar em comunhão e estar em algum tipo de religião, porque para a sociedade nós precisamos estar dentro de uma igreja para ter comunhão, né, com Deus e espiritualmente estar estável, né? Mas foi passando o tempo, na parte quando cheguei a ficar adulta, o meu foco mais foi trabalhar, estudar, ter estabilidade financeira, constituir uma família. E o tempo foi passando e eu não sentia mais aquele amor que eu tinha quando era nova, nos meus 10, 12 anos, que eu sentia a presença, de Deus assim dentro de mim. Não era mais, parecia que tinha diminuído, tinha apagado um pouco a chama. Aí passei por vários problemas, familiares, e eu fui me afastando, voltei depois de adulta para a igreja, e só que aquilo para mim já soava que meio falso, meio um teatro que as pessoas faziam para nos prender ali dentro. E aí já aquela chama já não reacendeu mais. Então, um belo dia eu pedi para Jesus que ele me mostrasse um caminho, porque eu já não acreditava mais em nada do que eles pregavam ali na frente, em qualquer tipo de denominação. E foi que eu comecei a procurar sozinha o porquê de estar aqui nesse planeta, o porquê de que tudo que me ensinaram, tanto na parte social quanto familiar, era só um conto de fadas. Na realidade, conforme passava o tempo, eu ia me decepcionando com as pessoas e comigo mesmo, e só criando mais traumas e me afastando do que era realmente o propósito que eu vim fazer que agora eu entendo que é estar em comunhão, né? Ser um templo, eu sou o templo, né? Nós somos o templo e que cada um de nós tem uma centelha divina e que o que é ensinado nas religiões, nas desde pequeno para nós é uma coisa muito vaga, muito superficial. Minha irmã querida, e realmente é isso mesmo. Nossa vida na infância, né? A maioria dos nossos pais
Eu tive, não sei se é sorte, né? Mas a gente diz assim que é um planejamento espiritual. Eu nasci em família espiritualista. Eu convivi desde muito cedo na família espiritualista, tive conhecimentos de reencarnação e tudo isso. Minha mente nasceu já bem aberta e expandida. Bom, eu te agradeço, foi uma resposta maravilhosa. E agora você poderia nos contar como é que está a sua vida agora nesse panorama da ressonância harmônica? Ligado a esse ponto, eu queria saber assim, ó, como é que você chegou nesses materiais tão importantes que são os materiais da física quântica? O que te levou até eles e qual foi o impacto que você teve ao se deparar com esse novo mundo que se apresenta a nós hoje, com a realidade, né, da mecânica quântica, principalmente com os materiais do professor Hélio Couto? Como eu disse antes, eu conheci o trabalho e os vídeos antigos de aulas do professor, que ele em 2000 e antes de 2014. Eu até cheguei a pedir a ressonância, mas eu não tinha estudado ainda a fundo. Cheguei a pedir o CD na época, mas o que que aconteceu? O CD chegou, eu fiz alguns pedidos, que eram pedidos bem básicos assim. Eu tive 2 dias de catarse e não aguentei, parei de tocar o CD. A impressão que eu tinha é que não era um momento para assumir aquela responsabilidade, né? Aquela mudança na minha vida. A esse de 2014 eu só assisti alguns vídeos no YouTube, mas depois o professor acabou tirando muita coisa, o material dele, e o que eu ouvia era comentários, ou vídeos de outras pessoas falando sobre física quântica, mecânica quântica. E eu via outros, já tinha visto o filme O Segredo, já tinha visto o filme Quem Somos Nós, e a busca por um conhecimento maior foi aumentando. E sempre pedindo orientação do eu superior que me mostrasse onde eu deveria estar, né? Aonde eu preenchi aquele vazio que a própria religião já não tapava aquela falta, né? Aí eu voltei a ver os vídeos em 2018, mas porque fui demitida de um emprego que eu estava, acabou me abalando assim, porque eu sempre ouvi dos meus familiares que eu tinha que estudar, trabalhar e que eu iria ficar bem financeiramente, que eu ia ficar bem, minha família ia ficar bem e que era só eu buscar isso, seguir esse caminho. Tanto estudando quanto trabalhando, que eu ia ter estrutura para ter uma família abençoada e uma vida tranquila. Só que o que aconteceu comigo durante todo o período da minha vida adulta é que nada disso aconteceu. Eram só histórias que me contavam e que sempre, quando eu chegava a obter alguma coisa, obter tanto na parte espiritual quanto material, aquilo me era como se roubado. Eu perdia. Então eu acabei perdendo esse emprego. Aí fiquei bem assim, chateada, magoada, porque sempre estudei muito, sempre fui muito focada, sempre me dei 100% na minha vida, na área que eu escolhi, né, para trabalhar. E sempre me doei muito para os meus pacientes, para as instituições onde eu trabalhei, e nunca tinha um retorno que
era o mínimo que eu gostaria que tivesse. Então a decepção me fez procurar novamente e algumas perguntas que eu me fiz me colocaram numa posição de que ou você muda agora ou você vai continuar sempre no mesmo lugar, sempre marcando na mesma posição, sempre se esforçando fisicamente, emocionalmente e sempre vou seguir o mesmo caminho, sempre vou me decepcionar com as pessoas e nada vai mudar. Quando eu vi que eu precisava mudar de dentro para fora, foi que eu comecei a assistir os vídeos do professor pelo canal dele, né, oficial. Aí eu cheguei a passar dias e noites estudando e ouvindo as palestras, e aquilo ali começou a me transformar e eu não conseguia parar mais e continuei. Eu sei que eu fiquei em torno de 2 meses estudando e revendo as palestras. Foi quando eu terminei e resolvi pedir a ressonância. Aí, depois disso, mesmo eu comecei a ter algumas catarses, mas aquele medo, como eu tive em 2014, já não tinha tanto. Aí conheci pessoas que já estavam fazendo a ressonância também, ou que tinham acabado de começar, que estavam nesse processo e que me ajudaram bastante. Assim, foi muito gratificante, né? Está sendo gratificante, porque a partir disso minha vida começou a se transformar, né? Porque a mudança que eu queria era de fora para dentro. E aí aconteceu o contrário, aconteceu de dentro para fora. Eu comecei a me sentir diferente, eu comecei a mudar os pensamentos, mudar os sentimentos, comecei a colocar em prática o que o professor falava nos vídeos e comecei a cancelar as mensagens negativas que meu inconsciente me mandava. Comecei a ver que eu me auto-sabotava tanto no meu trabalho quanto na minha vida familiar, que eu deixava as pessoas se aproveitarem de mim porque eu fui criada como para ser aquela menina bobinha, que nunca respondia nada, nunca questionava nada, sempre abaixava a cabeça e dizia amém. E aí as coisas foram se transformando e eu já tô na terceira onda e é como se eu tivesse feito uma terapia de mais de 10 anos, o que eu nunca consegui com psicólogo ou com terapeuta. Eu fui me transformando, estou, né, em processo de transformação, mas eu me sinto como uma borboleta que tá vendo suas asas crescerem, suas asas mudarem de cor, se, se expandindo, batendo as asas devagarzinho e começando a voar. Então, nos meus 47 anos que eu tenho agora, a transformação é gigantesca. E aí eu aprendi uma coisa, que quando eu mudo dentro, o mundo muda ao meu redor. Quando eu me amo, o mundo me ama. Quando eu me respeito, as pessoas me respeitam. Então, o que me ensinaram era o contrário, de que Deus me castigaria, a culpa era sempre minha, que por mais que eu fizesse, desse meu máximo,
nunca era suficiente para a sociedade nem para a religião. Agora não, agora eu entendo que o auto-perdão é muito importante e que a partir disso nós nos transformamos e transformamos a nossa família, o nosso trabalho, o número de pacientes triplicaram. Eu trabalho por conta agora, não trabalho mais para ninguém. Eu trabalho para mim mesma, eu sou a minha empresa, eu sou a minha. Eu faço minha agenda, eu faço meus horários, assim, eu me dou o máximo, consigo mostrar o meu trabalho de uma forma mais ampla, de uma forma mais, de uma visão minha, diferente de uma visão de um dono de uma empresa, de outra pessoa. E assim, tudo se transformou. O meu relacionamento com a minha filha se transformou, melhorou 90%. O relacionamento com a minha família melhorou. Aquelas pessoas que me cobravam uma posição, agora me respeitam. Mudou muita coisa. E assim, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer pelas amizades que eu conquistei, como a do José mesmo e de várias outras pessoas. Alguns amigos se foram, mas outros chegaram e para acrescentar cada vez mais. Então, conforme a gente muda a energia, tudo muda ao nosso redor. Então, é muito bom. Não tenho nem palavras para poder colocar a sensação que eu tenho de que a minha consciência expandiu nessas, nessa terceira onda, assim, no continuamente muito. Eu sou uma pessoa mais focada, sou uma pessoa mais calma, uma pessoa sem medo, uma pessoa que busca crescimento espiritual e profissional e que sou uma mãe melhor do que fui no passado. Então, a mudança assim é gigantesca. Algumas pessoas falam, alguns amigos até me relataram, porque a mudança é sutil para nós, mas para as pessoas que estão fora, a mudança é muito maior. Alguns amigos me relataram que eu, a minha voz mudou, o meu posicionamento mudou, que estou mais comunicativa, que eu estou mais focada. Eu não perco mais tempo com bobagens, eu não fico mais magoada por coisas que as pessoas falam para me atacar ou para me machucar, para me diminuir. É muito bom, é maravilhoso o que eu estou vivendo. Na realidade, se eu pudesse, indicaria para o planeta inteiro, né? Para todas as pessoas. Tenho amigos que estão no caminho, que estão estudando, que estão progredindo e estão fazendo o mesmo processo. E é muito maravilhoso voltar a sentir novamente a centelha divina dentro de mim, reacendendo aquela chama que eu sentia quando tinha 10 anos, 9 anos. E é muito bom porque todos somos um, né? Deus está dentro de nós. Também queria agradecer os amigos que eu conquistei depois da ressonância. Amigos de vários lugares, tem amigo nos Estados Unidos, tem amigo no Sul, que é a Tessia, tem amigos em Minas, em tudo quanto é lugar agora, que assim é muito gratificante, é muito forte, é difícil explicar, é muito forte.
É difícil explicar essa sensação de se sentir, de sentir novamente fazendo parte de um todo, né? Não se sentindo excluído, não se sentindo estranho e não se sentindo fora da. Assim, eu me vejo agora fora da Matrix, mas eu me sinto dentro de, de uma coisa muito mais grande, muito mais importante, muito mais. Me sinto mais viva, mais completa. Ah, é difícil de explicar, né? Bom, você sabe, né, José? Mas é difícil explicar isso, pôr em palavras o que todo o crescimento que a gente tem com a ressonância. É muito difícil explicar em palavras tudo que todo esse preenchimento que a gente tem. É muito bom, muito maravilhoso. Minha irmã querida, olha que lindo, sabe? Eu também me emociono muito quando eu vou lembrando de tudo que eu passei durante a minha vida. Foram vários momentos de divisa de água e você expressa com tanta sutileza isso. Eu só tenho a te agradecer e falar para você assim, nós nos conhecemos aí há esse tanto tempo, né? Que para nós é muito, para algumas pessoas pode parecer pouco. E as suas histórias nos comoveram. Por quê? Você superou vários momentos complicados, principalmente em trabalhos. E hoje ver você falando que você está trabalhando sozinha, que você está autônoma, que você está com um trabalho assim sendo reconhecido e que a coisa está te multiplicando. Que maravilha! O relacionamento com a tua filha. Tudo isso é tão lindo, que a gente assim, ó, enche o peito de alegria. Nesse contexto aí, eu vou agora, né? Nós vamos dar uma aprofundada, que é algo legal, nos conhecimentos holísticos. Nesse sistema seu de que você trabalha, eu sei que você também tem essa linha holística, né? Essa linha espiritualista. Você aplica. Você podia falar um pouco do seu trabalho para nós, até porque é importante divulgar um trabalho de uma pessoa igual você. Eu já entrevisto outras pessoas que são terapeutas e assim, é muito legal quando eles falam, inclusive da aplicação de métodos e de situações que possam beneficiar os pacientes nesse contexto. Você poderia contar para nós o que que melhorou os seus atendimentos, toda essa vivência sua na mecânica quântica, nos conhecimentos que você ampliou depois de começar a ressonância harmônica? Depois que eu comecei a ressonância, eu já tinha uma vontade de trabalhar por conta, trabalhar para mim, porque tanto pela questão de colocar o meu trabalho em foco, né? E fazer um diferencial, porque eu sempre aprendi nos hospitais que eu trabalhei que nós temos que, ainda mais da área da saúde, você tem que dar o melhor de si, né? Em todas as áreas, mas nessa área, porque o pessoal da área da saúde mexe muito com a parte psicológica também. Tem o lado físico, que é a questão da cura, mas você tem que levar não só medicamentos, né, para o paciente, você tem que levar um suporte psicológico, um suporte, um carinho, fazer a diferença na vida daquela pessoa, dar um bom atendimento, se colocar no lugar daquela pessoa e entender por que que ela está passando por aquilo. E, né, lógico que na área da enfermagem tem muitos meios de se trabalhar, mas essa questão eu sempre deixei sempre
e ensinei outras pessoas porque para mim é um dom. Eu recebi um dom de Deus antes de vir nesse corpo, nesse momento que eu estou aqui vivenciando nesse planeta, o dom de cuidar de outros seres humanos. Então, e nós somos um conjunto, né? Nós não somos só físico, nós somos físico, psicológico, espiritual. Então, eu sempre tentei visualizar tudo isso no atendimento dos meus pacientes, independente da instituição que eu passei ou os lugares que eu trabalhei, em clínica, hospital, com geriatria, outras áreas, eu sempre quis passar um conforto, um acolhimento, um fazer com que o meu paciente se sentisse muito amor, né? Sentisse amor para ele poder também trabalhar sua própria cura, porque eu acredito que a cura não é só, a cura vem da mente, vem de dentro. Então não adianta eu aplicar uma medicação se eu não tiver esse retorno da pessoa. Então eu aprendi todos esses anos as técnicas que são básicas, mas eu queria levar para as pessoas uma cura diferente. Aí eu aprendi muita coisa natural, trabalhei com ortomolecular, com médicos naturalistas e aprendi a trabalhar com ozonioterapia, com imunoterapia e eu resolvi levar isso para o paciente, levar isso de uma forma mais simples, para as pessoas carentes que precisam mais do que precisam como qualquer outro ser humano, mas que não têm acesso a esse tipo de tratamento. E é o que eu faço home care agora e mudou tudo, né? Mudou no meu entendimento com as pessoas, potencializou o dom que eu tenho, que Deus me deu, que eu acredito, né? Que eu vim para poder dar esse suporte para as pessoas que estão doentes. Mudou a forma de tocar no paciente, mudou a forma de conversar com ele, mudou a forma de orientar com relação aos cuidados. Eu consigo agora explicar para o paciente que é por que que ele chega àquela doença, que são somatizações também e que ele precisa trabalhar de dentro para fora para receber a cura e que tudo 50% é dele e o restante é da terapia. Mas é muito bom, porque o retorno dos pacientes é muito bom. Sempre de todo o atendimento, eles me retornam com muita gratidão, com muito amor, me recomendam para outras pessoas e é um trabalho muito bom, porque é um trabalho de campo, né, como a gente fala, na área que é um trabalho diretamente com a pessoa doente e que dentro da casa da pessoa e que me traz um retorno muito bom e é muito gratificante, porque eu explico a terapia, eu explico como funciona, que se nós trabalharmos para aumentar a imunidade, a pessoa consegue o próprio organismo se autocura
tanto na prevenção quanto no tratamento de algumas doenças já instaladas. Então é muito legal isso. Eu faço um trabalho focado em protocolos em cima do Dr. Luiz Moura e Dr. Laí Ribeiro. E eu sigo esses médicos que são exemplos. O Dr. Luiz Moura já é um médico falecido, mas deixou um legado enorme aí de muito, muito amor e muito foco em atendimento da classe média baixa. E o Dr. Lá Ribeiro, como todo mundo conhece, é um ícone da medicina alternativa, medicina natural, e é muito, muito gratificante, muito bom, muito maravilhoso, assim. E, e a ressonância, a mecânica quântica, a física quântica, o professor Hélio Couto só me trouxe à luz e me potencializou para que meu dom crescesse cada vez mais e que eu aprendesse mais, entendesse mais sobre os tratamentos, livros e conhecimentos maiores, e o que o meu futuro é só continuar estudando, trabalhando e ajudando pessoas que necessitam sair da depressão, da ansiedade, do pânico e ter uma vida melhor e ter uma vida mais normal, né? Porque infelizmente a nossa sociedade está muito carente de amor incondicional, e eu aprendi isso muito lendo o livro de Urântia e conhecendo pessoas que trabalham com ele também, que conhecem o livro. E em todo momento meu coração sempre fala, o o eu superior sempre fala que o ser humano está carente de amor incondicional, e é isso que eu tento levar para os meus pacientes, e eu espero que eu tenha apoio no futuro de outros ressonantes, a estar expandindo cada vez mais isso, e eu acredito que nós vamos conseguir a cura tanto espiritual quanto física de pessoas que vão só fazer o nosso país crescer cada vez mais e progredir cada vez mais. E eu sei que tem brasileiros em todo local do planeta, em vários países, e que já estão nesse caminho também, e que estão dando suporte à distância para que crie uma rede de ressonantes que vão vibrar cada vez mais para o progresso tanto dos países quanto do nosso planeta, para elevar essa saúde dos animais, do próprio ecossistema, né? E o que eu vejo muito também é que muitos adolescentes, muitos jovens estão caindo por essa falta de amor próprio mesmo. E eu tento resgatar isso através dessas terapias alternativas naturais, de dizer que não é difícil, é simples. É só a gente melhorar a nossa alimentação, pararmos de comer coisas que fazem mal para o organismo, e pararmos de tomar medicações que afetam o nosso sistema nervoso, afetam os nossos chakras, o nosso terceiro olho, e que com isso
a gente já consegue trabalhar muito mais, enxergar as coisas diferentes, porque o nosso meio, as indústrias alimentícias, farmacêuticas, elas querem intoxicar cada vez mais nossos filhos, nossos netos, para que eles virem robôs, né? Que eles vivam em função de vícios, vício do açúcar, vício do refrigerante, vício da má alimentação e da indústria das bolachas, das coisas que, que intoxicam o sangue, o cérebro e tudo, e que criem adultos dependentes, com depressão, com ansiedade, com toque, com problemas gravíssimos e que se percam no meio do caminho, né? Porque a intenção é essa, né? Que eles se percam e que eles não evoluam, né? Não ajudem os outros, não ajudem a família, não ajudem o próprio planeta a se reestruturar e voltar a ser um planeta melhor, né? Mais habitável, mais. Porque querendo ou não, é nossa casa, né? Nós só temos essa. Se não cuidarmos dela, quem é que vai cuidar? E se não for passado isso para os nossos filhos e nossos netos e bisnetos, o melhor procurar outro lugar para morar, né? Então é isso. A gente tô tentando plantar a sementinha hoje na cabeça da minha filha e futuramente dos meus netos, para que lá na frente a gente consiga, que da onde eu estiver, daqui 100, 200 anos, eu tenho orgulho dos meus descendentes, que a gente fez um bom trabalho aqui, porque a gente só tem o dia de hoje, né? Só o presente. Minha irmã, incrível. Que vivência boa, hein? Essa sua na medicina nova, nesse novo contexto que a gente chama de medicina que traz o ser humano em primeiro lugar, o seu emocional em primeiro lugar, as suas vivências em primeiro lugar, ou seja, tudo aquilo que nós possamos dizer assim que é mais importante. Se uma pessoa tem a mente sã e o emocional são, o corpo é são. E a tua fala sobre os médicos, incrível. Eu posso fazer pontuações sobre o Dr. Lai Ribeiro e até dizer aqui em público, eu faço uso do Lugol, indicado pelo Dr. Lai Ribeiro, cloreto de magnésio, indicado pelo Dr. Lai Ribeiro, kefir, indicado pelo Dr. Lai Ribeiro, probióticos, né? E assim, eu faço uso também, eu quero até falar para vocês, de um elemento chamado a maca peruana, que dá energia, dá uma regulação nos hormônios, indicado pelo Dr. Lai Ribeiro. Minha vida tem uma qualidade absurdamente boa. Cada vez mais, eu não gripo, eu não, é assim, os problemas que eu tenho de qualquer ser humano normal, mas assim, uma super saúde, sabe? Aquela saúde de ferro, incrível mesmo. Minha irmã, maravilha, né? Esse assunto ficou bacana, ficou bem explicado. Você realmente está na área certa. Seu amor incondicional é incrível. É incrível mesmo como você mergulha, né, na senda do amor incondicional para transferir aos outros a cura. Eu queria saber de você agora sobre os seus pedidos na ressonância. Mas não precisa você explicar, né, numa amplitude, só quero as pontuações. Você pediu na ressonância algum arquétipo que você pode nos contar, assim, em específico, e por que que você pediu?
É um assunto que eu sempre gosto de falar com as pessoas e você pode ampliar também consciências, pedidos específicos. Como é que você construiu? Não precisa citar os pedidos todos, tá? Você pode só pontuar que isso, inclusive, ajuda aquelas pessoas, não para elas fazerem os pedidos delas, mas para elas verem como é que nós, né? Eu, inclusive, fiz um vídeo de como elaborar pedidos, como é que nós tomamos decisões nesse contexto da nossa vida espiritual. É essa a pergunta, fique à vontade. A primeira onda com relação aos pedidos, eu pedi mais limpeza, liberação de traumas, a questão de autossabotagem, todas as ondas eu pedi a retirada do medo, porque era uma coisa que me travava muito. Eu tinha medo de tudo, de tudo que eu ia fazer. O medo vinha na frente e me bloqueava. Mas a primeira onda foi isso mesmo: limpeza, limpeza, liberação de crenças familiares, de bloqueios da infância, traumas da infância, tudo que acabasse me atrapalhando tanto na minha vida com os meus familiares, no meu trabalho, com relação a meu dia a dia mesmo. Eu pedi para o professor que colocasse isso, limpasse tudo que estava me travando, tudo que estava me bloqueando todos esses anos e que eu não entendia o que era. E que isso fosse mostrado para que quando viesse eu conseguisse identificar e que automaticamente eu passasse por esse muro de insegurança, esse muro de insegurança e esses traumas que normalmente eu não conseguia nem enxergar o que era, onde estava e por que que acontecia. E eu tive algumas catarses por causa do medo. A primeira onda foi uma coisa bem interessante. Eu sentia meu chakra cardíaco muito aberto. Eu sentia amor incondicional por todos que passavam por mim. Eu não conseguia ficar acusando nem maltratando as pessoas como antes eu ficava, a pessoa me fazia algum mal, eu já tinha vontade de revidar, de pagar da mesma moeda. Eu não tinha mais isso. Eu conseguia, às vezes eu entrava dentro do ônibus e eu colocava uma música para escutar, uma música clássica, e eu conseguia inundar aquele ônibus todo com uma energia de amor, de bem-estar, foi muito grande isso para mim na primeira onda, muito amor incondicional, o chakra cardíaco aberto, totalmente aberto e aquela inundação de paz que vinha de dentro para fora, assim, que era uma coisa maravilhosa. Nas outras ondas eu pedi mais alguns conhecimentos da área mesmo que eu trabalho, da área da enfermagem, da fisioterapia, conhecimentos técnicos, conhecimentos de livros, conhecimentos de alguns arquétipos da mãe, arquétipos profissionais, assim, por exemplo, eu antigamente eu gostava muito de ler e eu parei de ler. Assim, foi passando os anos e eu não conseguia mais estudar, houve um bloqueio nesse caminho. Eu pedi o arquétipo da coruja e eu notei que eu me canso menos e fico mais horas acordado, e mesmo que eu durma pouco, eu consigo levantar bem. Eu não fico tão exausta como eu ficava antes.
Outros arquétipos que eu me lembro que eu pedi foram arquétipo do beija-flor, do golfinho, que me deram mais alegria, mais felicidade, assim. Do beija-flor, é um arquétipo que me ajuda a relevar. Parece que eu não me importo tanto mais com os outros como me importava antes. Não sou tão não me sinto tão atacada. Assim, me sinto mal com o que as pessoas acham de mim. Eu me sentia muito ofendida, me sentia muito a coitadinha. Agora não. Pedi na terceira onda, o que eu pedi mais foi consciências. Pedi consciências do Dr. Lai Ribeiro, do Dr. Luiz Moura, a consciência da Cleópatra, que me ajudou bastante, está me ajudando muito em ter foco, saber relevar muitas coisas em relacionamentos e não deixar que as pessoas me passem para trás, não deixar que as pessoas me maltratem e também não perder tempo com coisas bobas, com, com, com coisas que me atrapalham o meu progresso. É como se a Cleópatra fosse a melhor estrategista. E aí o que eu sinto dela é isso. Estratégias de como montar minha agenda, como atender tal pessoa ou tal horário, assim, assim, muito mais focada. Ela me ajudou muito nessa parte e nos relacionamentos também. Com relação a relacionamento amoroso, antigamente eu ficava chorando por ex-namorados que me deixaram há, sei lá, 15 anos atrás. O pai da minha filha que acabou sabe, me abandonando na época, me deixando que na época que eu estava grávida, e eu revivi esses relacionamentos o tempo todo. Agora não mais. Parece que passou uma borracha em cima e eu não lembro mais dessas pessoas. E mesmo que eu me lembre, é como se eu tivesse apagado todo o mal que eles fizeram para mim. Pedi cursos nessa área que eu estou trabalhando, pedi coisas que me acrescentassem bastante na minha área de trabalho, mas também com relação à parte financeira, de prosperidade. Pedi arquétipo na terceira onda de Midas, que onde eu tocasse que as coisas, assim, Midas fala da questão de as coisas virarem ouro, mas na minha interpretação, no meu caso, é como se eu colocasse a mão nas pessoas e levasse uma paz, levasse um tratamento de reiki, um, um barras de Access. É como se através do dom de Midas, através dos meus pensamentos, eu emitisse ondas de energia positiva para os meus pacientes. Isso não só para os meus pacientes, mas tudo que eu tocasse, meus animais de estimação, meus familiares, a pessoa que eu amo e assim por diante. Pedi até uma consciência de uma pessoa que, como fala, porque o professor disse que pode pedir de séries, né, de televisão que você gosta mais ou que você se sente identificado. Tem gente que pede da Mulher Maravilha, tem gente que pede de outros, né, de outros da Merlin, aí vai. Eu pedi de uma capitã de uma espaçonave que talvez o pessoal ache engraçado, mas assim é muito legal, porque tudo que a mulher é focada, uma mulher super inteligente, uma mulher que sabe lidar com situações difíceis, que
tem uma nave que ela com vários tripulantes que ela tem que coordenar, tem que orientar, tem que dar folga, como se fosse uma militar. Então o legal é isso, porque o que eu sinto dessa consciência é que ela me trouxe toda essa carga positiva. Elas vêm no momento que você aciona, e isso é muito legal porque vem num comum acordo. É como se ela respeitasse a oportunidade. Eu sinto a Cleópatra ou a Capitão Jenner ou Dr. Lai Ribeiro no momento certo, na hora certa, a consciência deles vem e falam. Quando eu estou explicando para um paciente qual a terapia que eu vou fazer e como vai ser o procedimento, não sou eu que estou falando, é Dr. Lai Ribeiro ou Dr. Luiz Moura. Então é muito legal porque as palavras vêm com facilidade. Você não engasga, você não tem medo. É como se você fosse aquela pessoa, como se você fosse, mas muito sutil. Eles vêm e respeitam o seu livre-arbítrio, o seu momento, e é maravilhoso, porque é como se eu tocasse uma orquestra, eu fosse a orquestra, viesse aquele moço, aquele, como fala, que fica na frente, e mostrasse: olha, é assim que você tem que falar, é assim que você tem que fazer, faça isso. Funcione desse jeito. É muito legal, é muito interessante. Eu tinha medo antes de pedir as consciências, mas depois que eu pedi, eu vi que é muito sutil. É uma coisa maravilhosa. E assim, ela vem e vai, tão simples, tão fácil, tão leve, que você sente prazer é como se você realmente, como o professor fala, se você tivesse uma enciclopédia dentro de você, tivesse arquivos de informações que você abre um arquivo e fala assim: bom, agora eu quero saber como que toca piano. Então vamos tocar piano. Agora eu quero saber como que é comandar um grupo de pessoas. Então vai vir a informação para você passar. É muito legal, é muito. Essa terceira onda eu estou experimentando essas consciências, experienciando essas consciências e está sendo assim o máximo para mim. Eu recomendo todo mundo que peça as consciências, porque são maravilhosas. Simplesmente os arquétipos são ótimos, mas as consciências realmente fazem uma diferença enorme. Não me esquecendo que eu pedi coisas materiais também. Não vou falar que não pedi porque pedi, mas eu pedi e expliquei para o professor que eu precisava de materiais para o meu trabalho, que a saúde das pessoas dependiam disso e a minha própria saúde dependia disso e que eu ia colapsar de qualquer forma. Colocando ou não nos pedidos da ressonância, eu já tinha em mente que eu ia colapsar os materiais e o que eu precisava para trabalhar, que era essencial, que era assim uma coisa como um meio de trabalho, um material de trabalho. Então é impressionante, mas em menos de no final da segunda onda eu já estava com o material, com uma máquina na minha mão para poder trabalhar, para fazer. Tanto que quando eu fui contar para duas amigas, eu fiquei tão emocionada que até chorei. Porque assim, tanta coisa maravilhosa acontecendo, tantos pedidos sendo alcançados e tanta coisa boa, tanta sensação, tanta paz, tanto amor, nossa. Ai, meu Deus, se eu pudesse, eu saía gritando para todo mundo, para todo mundo, para todos os cantos que, gente, vocês estão perdendo, vocês têm que fazer, é muito bom, vocês têm que fazer. Mas, né, cada um tem que estar no seu momento, né, no seu tempo, na sua vivência, né, no seu momento certo de estudar e também passar por tudo isso.
Minha irmã, que sensacional. Eu lembro sim, primeiramente, né, daquela época que você falava dos medos. Você realmente era muito insegura. Eu lembro das suas falas, né? A gente conversou bastante ali no início, quando nós estávamos no início do grupo. Você falava assim bastante, de uma maneira muito insegura. Você estava começando a se descobrir nesse universo, né, de empoderamento. E realmente tudo transformou na sua vida. Ah, tem aquele caso, né, daquele lugar que você trabalhou, onde a pessoa fez todo aquele auê, né, que você sabe do que eu estou falando, e que você tirou de letra, né, porque ali você já estava começando uma transformação muito profunda. O regedor, né, da orquestra é o maestro que está fazendo tudo aí para que você possa ser tão eficiente, claro, e sobre as consciências. Que magnífica a tua fala, né? A gente escutar ali o necessário, a gente parece que incorpora a fala. Eu pedi Jesus, eu pedi Buda e eu pedi professor Masaharu Taniguchi. Nesse contexto, eu digo para vocês, tem várias correntes, inclusive tem aquela série de vídeos chamada Zeitgeist, que fala que Jesus é um mito, né? Que ele não existiu, que ele é uma criação. E o que me tocou profundamente é o seguinte: olha, gente, independente do que falam, do que escrevem, do que quiserem, eu senti essa força. Eu senti essa energia. E quando a gente sente algo, não tem como. Aquilo jamais vai, como é que eu posso dizer, se transformar em algo mentiroso na gente, porque o coração diz tudo. E você está provando isso na sua fala. Quando você vai pedir o lado material, você coloca realmente o que é necessário para você. E nós estamos nessa lei da economicidade. É uma lei espiritual. Nos planos espirituais não se desperdiça nada. Se você estudar profundamente os materiais do Trigueirinho, você vai ver que ele fala sempre da gente poder usar o necessário, economizar, porque economizar é usar o necessário. Não quer dizer que você não usará. É que você, se abrir a torneira, encheu, fecha. É que se você for usar uma quantidade de uma coisa, use aquilo. Por quê? Porque tudo que você passa da medida, você degrada o planeta. E nesse contexto, você já teve uma fala importante lá que você disse do meio ambiente e tudo mais. É o que eu digo, nós realmente estamos nos transformando e transformando a vida das pessoas. No contexto agora, minha irmã, eu queria que você falasse das PNL, da programação neurolinguística, dos áudios do professor Hélio Couto e das técnicas, ancoragem, espelhagem, né? Aquela técnica de voltar no futuro, né? Eu digo assim, ó, são técnicas, a de modelagem também, né? São técnicas que transformam a nossa vida. Claro que ninguém consegue ficar usando direto, mas elas são pontuais. Uma hora ou outra a gente lembra, fala, opa, vou usar aqui, né? Porque pode resolver esse problema. Como é que tá a sua vivência na PNL, tanto nos áudios como nas técnicas? Uma coisa que eu notei é que eu voltei a ouvir os áudios do professor, as palestras, e agora eu consigo entender muito melhor o que ele está falando. Porque antes eu ficava com muito sono e acabava dormindo no meio da palestra, no final da palestra. Mas agora não, eu fico bem acordada e eu entendi tudo sobre Yin e Yang. Eu entendi tudo, como que acontece, por que alguns casais são assim, outros são assado, por que alguns casais se dão bem e outros se separam, por que essa diferença de Yin fraco, Yin e Yang forte, e vice-versa. É muito legal porque assim, parece que é a primeira vez que eu tô ouvindo os áudios. E eu já ouvi várias vezes. Só que é como se eu fosse uma nova aluna. Como se eu entrasse de novo na sala que o professor estivesse dando aula e tivesse revendo a matéria que eu já estudei, mas com mais clareza, com mais simplicidade.
assim, com mais assimilação mesmo. E é muito legal isso porque cada vez que eu ouço uma palestra eu aprendo mais e mais. Parece que o professor, ele nunca deixa de ensinar. Ele sempre está se renovando. Realmente, ele tem vários vídeos, vários livros, várias propostas, né? Coisas novas. Mas só o caminho das palestras já é o máximo em aprendizagem de mecânica quântica. E com relação às PNLs, eu sempre faço em casa ou quando eu estou no meio de transporte e me ajudam bastante. Pelo menos quando eu estou no momento de catarse, eu coloco e me alivia bastante e parece que vai limpando, vai tirando aquele peso que eu tô carregando ou que quando a sombra sai, é, é como se fosse um bálsamo, que como se o ferimento tivesse aberto e a PNL vem e as frases do professor cobrissem aquela ferida e levassem um certo alívio, como se fossem curados mesmo essas feridas que foram abertas porque novamente, né, para serem tratadas. Eu já ouvi várias, eu nem sei quanto mais todo esse processo. Já ouvi muitas e cada vez mais eu me sinto bem com elas. Às vezes eu até durmo ouvindo e já sonhei com o professor, já sonhei em algumas situações, como se eu tivesse saído do corpo. Sonhos vívidos assim, né, bem reais. E é bem interessante porque a gente ouve até o professor falando, né? Explicando pra gente o que tá acontecendo. É que muitas coisas eu não consigo lembrar, né? Porque são lapsos, né? Nossa memória vai apagando. Com relação às técnicas, já fiz algumas técnicas, não todas as técnicas. Aí eu lembro que eu fiz aquela técnica do copo, de você colocar do lado da cama. E realmente eu tive resposta, porque na época eu perguntei sobre pessoas que estavam sendo falsas e estavam me fazendo mal, né? E aí realmente a resposta vem, o subconsciente manda realmente a resposta. Eu não lembro o nome da técnica, mas é aquela técnica de voltar no passado e reviver aquele momento. E eu revivi alguns traumas, voltei no passado, eu revivi alguns traumas e o que eu senti foi um grande alívio. Realmente eu fui mudando esse passado e aí fui me aliviando agora no futuro, né? No presente, quer dizer. O que eu tenho a dizer é que as PNLs são ótimas e ajudam bastante e que é para ouvir as que estão no canal do professor, né? No canal que ele abriu, que ele dispõe vários vídeos e vários os vídeos, né, de PNL, né? Eu só me ajudou. No começo eu ouvia antes de estudar o professor. Eu já via mudanças até na minha alimentação, até quando eu me auto-sabotava, vinha na minha mente que não era para fazer aquilo. São realmente, funciona realmente, são muito boas, né? E acho que foram essas, eu não lembro mais alguma que eu tenha feito assim. Aquela outra que você tinha me ensinado, eu não esqueci o nome, mas também me ajudou bastante da autossabotagem.
eu sempre ouço, sempre quando lembro eu ouço. Para coragem, para prosperidade, para relacionamentos, de amor próprio, ajudam muito, ajudam bastante. Todo mundo devia fazer, pelo menos um por dia. Sim, minha irmã, as PNLs a gente realmente faz uso bastante dos áudios, né? Igual você comentou. A técnica que eu fiz o vídeo lá, né, de voltar no passado, ela não tem um nome específico, né? Algumas pessoas podem até nominar, mas isso aí seria realmente reajuste de situações. Assim, você vai lá, né? Reformula a situação, sente ela realmente dentro de você, volta no presente e vive sua vida. E tudo vai começando a se transformar. Realmente, nesse contexto aí, a gente fica muito impressionado porque o que abriu-se para nós, né? Depois que o Hélio Couto começou a distribuir esse manancial de conhecimentos, foi algo, assim, que eu diria de total revolução. A palavra que cabe para mim é isso, total revolução. Eu, nós já estamos chegando aí, já passamos de 1 hora, né, de entrevistas, né, e eu gosto sempre que as entrevistas ficam em torno de 1h20, 1h30. Nesse tempo agora, que nós já chegamos aqui, eu queria que você falasse para nós, assim, qual é o desejo seu com a ressonância no seu futuro? O que que você projeta? Ó, porque assim, nós, claro, não ficamos muito com a mente lá no futuro, mas você tem um ideal de vida. E é esse ideal de vida que eu queria que você compartilhasse com nós. Principalmente, ó, em termos de relacionamento, lado profissional, da sua filha, porque a gente sempre projeta nos filhos alguma coisa que a gente, né, tem a intenção forte, no seu lado social, todo esse contexto aí, eu queria que você falasse para nós essa projeção. E uma cerejinha de bolo que eu vou deixar nessa pergunta, qual é o valor do perdão para você? Qual é o valor dessa palavra tão magnífica nesse momento atual para você? O que eu quero para o futuro com a RH, eu continue tendo essa expansão de consciência, que eu continue estudando, que me dê mais qualidade de vida, que me dê uma estabilidade financeira, nada que não seja normal e que eu não tenha direito a isso, né? Porque nós temos direito, né? Todos nós temos direitos a. Nós somos abençoados, né? Tanto que todos os mestres, todos os seres que estiveram aqui, eles sempre colocaram isso que é só pedir que nos vai ser dado, né? Então, o que eu quero para o futuro é isso, bênçãos, tanto para minha família, para minha filha, que ela siga o caminho dela, a profissão que ela escolheu para ela e que ela continue estudando, continue tendo essa expansão de consciência também, que está ajudando muito ela na faculdade, está ajudando muito ela a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano com mais amor, que respeite o próximo e que se coloque no lugar do outro e que tenha amor incondicional por todos os seres, né? E que encontre uma pessoa boa, que encontre o seu yang, né? Que encontre o seu parceiro ideal e que seja feliz, né? Que tenha paz interior, como eu também desejo essa paz interior que eu nunca tinha sentido e que eu sinto agora com a ressonância. E que me dê mais discernimento, que me oriente mais e que eu possa viajar, conhecer outros lugares,
outras filosofias, eu aprenda com o próximo, independente de qualquer tipo de filosofia, religião, e que eu possa transmitir o amor da centelha divina para esses outros irmãos que moram em outros lugares distantes e que eu possa passar um pouco disso para eles, porque o que eu sinto é que o professor, ele fez tudo isso com amor incondicional. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ensinar outras pessoas, mostrar o caminho para outras pessoas, porque falta muito isso, né? Essa empatia. Então, eu quero poder ensinar outras pessoas, poder orientar, poder direcionar o caminho. Porque desde quando eu comecei a fazer ressonância, o que eu vejo é o seguinte: a RH é uma estrada. De um lado, nós temos árvores, paisagens, floresta de um lado e do outro, e nós estamos nesse caminho. Alguns estão na frente, outros mais atrás, e nós estamos caminhando, cada um no seu passo. O que é RH é para mim é essa estrada que leva ao nosso futuro, que é o nosso presente, mas que leva ao nosso futuro, e que o nosso futuro depende do que for projetado hoje, for pensado hoje, cocriado hoje, e que amanhã é o que nós vamos vivenciar. Então, o que eu espero é sempre abertura de consciência, os saltos que o professor fala a cada 6 meses, o acúmulo não, mas a agregação de informações, que as consciências me tragam muita sabedoria para poder passar isso para outras pessoas, como eu já passei para minha filha, e que graças a Deus ela está bem, está vivendo a vida dela e está progredindo também, vivenciando tudo isso. E como eu já passei para algumas amigas e pessoas desconhecidas também, que eu quero mostrar o caminho, né? Como o professor me mostrou. Então, espero um dia poder encontrá-lo pessoalmente para poder agradecer. E a questão do perdão, o perdão para mim é muito importante, porque com a ressonância eu vi uma coisa que eu não conseguia enxergar. Em 47 anos eu não consegui enxergar. Não consegui enxergar. Por exemplo, a minha mãe nunca foi muito carinhosa, nunca recebeu o amor dos pais dela, nunca soube nos dar esse amor para mim e para o meu irmão. E a partir do momento que eu comecei a olhar para minha mãe diferente e comecei a me perdoar por não ser uma filha perfeita e entender ela como sendo uma mãe também não perfeita, porque o ser humano é falho e nós temos que entender que todos temos os seus limites. Então, a partir desse momento que eu perdoei a minha mãe, me perdoei por não entendê-la, porque ela agia dessa forma, automaticamente eu me curei e curei o nosso relacionamento. Então, o perdão para mim é tudo. Faz uma diferença muito grande, porque aí eu vejo que é uma palavra forte, uma palavra importante, é difícil, não é fácil. Tem pessoas que passam a vida inteira tentando perdoar os outros e se perdoar e não consegue, mas assim, através da RH, eu consegui
isso. Então fez um diferencial muito grande, tanto no meu presente como no meu futuro. Porque, como o professor fala, se voltamos no passado e nos curamos ali, mudamos a visão que nós tínhamos do momento, automaticamente tudo muda, né? Tudo se transforma. Então é uma palavra maravilhosa e a gente tem que praticar isso todos os dias. Sempre perdoar e sempre se auto-perdoar, porque normalmente nós nos cobramos demais e isso cria uma automutilação, e a automutilação é o pior dos piores castigos, porque se você não se ama, você não ama ninguém, né? Então, eu escutei de uma paciente minha, tudo tem que partir de dentro. Então, o perdão tem que partir primeiro de você. Você primeiro tem que se auto-perdoar para depois perdoar o próximo. Porque nós nos cobramos muito e essa cobrança nos acarreta uma dívida enorme, porque o universo, ele nos criou, o eu superior, Deus, que seja o nome, nos criou para sermos amor, né? Então, por que, né, se maltratar? Por que se autodestruir, né? Aí tá tudo errado, né? Então a gente tem que começar a se corrigir a partir daí, né? Desse modo, se perdoando mesmo e aceitando que nós não somos perfeitos, nós somos crianças no jardim da infância aprendendo um pouco, cada dia um pouquinho mais. Eu assisti um vídeo na Netflix que chama Ressurreição, saiu há pouco tempo, e ele fala sobre a visão de um dos guerreiros que eram contra Jesus, perseguiam Jesus. E no final do filme passa uma parte dos apóstolos tentando pescar e jogando a rede e não conseguiam pegar nada. E Jesus aparece na praia e fala para eles, joguem a rede do lado esquerdo, joguem a rede, né? E quando eles jogam a rede vem tão cheia de peixe que quase o barco vira, de tanta força, de tanto peso que os peixes, eles não conseguiam levantar a rede de tantos peixes. E nessa passagem, era como se Jesus falasse comigo e falasse: filha, eu sempre estive aqui, sempre, nunca te abandonei, sempre estive ao seu lado. É só pedir que eu lhe darei, porque você tem direito tanto quanto os outros, seus irmãos. Eu nunca fiquei tão emocionada com essa passagem que a gente sabe que tem na Bíblia, mas que agora, depois da RH, mudou totalmente a minha visão e totalmente o contexto do que parece que Jesus falava diretamente para mim. Ele se fez vivo novamente na minha vida, naquele filme, naquele pedacinho de gravação. Ele é como se eu senti como se Jesus tivesse ressuscitado naquele momento para dizer aquilo para mim.
Então não tem como a gente dizer que ele nunca existiu, né? E não existe, porque ele sempre esteve ao nosso lado, como ele mesmo disse. Ele sempre esteve aqui. Eu estou aqui. Sempre estou do seu lado. Você nunca tá sozinho. Você nunca tá sozinha. Então, é assim. É isso que eu quero. É esse sentimento para sempre de que ele anda junto comigo. Independente do que eu viva, quanto tempo ou como, ele sempre vai estar do meu lado e vai ser sempre vai estar me ajudando, me apoiando e me auxiliando. E é muito bom isso. Uma sensação de como se eu tivesse meditado 1000 horas, como se eu tivesse encontrado as portas do paraíso. É maravilhoso. É muito lindo contemplar isso. Sem palavras para dizer o sentimento que me traz, só imaginando ele falando para cada um de nós o quanto nós somos importantes para ele. Sensacional, André. Sensacional. Olha, perfeito. Assim, o seu carisma é especial. Você tem uma fala meiga, uma fala doce, uma fala carregada de amor incondicional. Sua fala do perdão sobre a tua mãe, sua visão de futuro com a RH, sua experiência de vida no pro lado profissional, sua superação, todos os seus depoimentos, tudo, André, tudo que você já nos colocou desde a época do grupo até agora, nos faz assim sempre te admirar cada vez mais. E é a última pergunta e os agradecimentos. Nessa última pergunta, eu quero colocar uma situação importante. Se você, André, fosse partir hoje para o plano espiritual, você considera que a tua vida depois da RH foi válida? Ou seja, você fala assim, ó, eu acredito que a minha missão foi cumprida. Por que eu estou fazendo essa pergunta? E ela não foi feita para nenhum entrevistado, só estou fazendo ela para você. Porque eu sinto que você tá igual a Fênix. Você foi lá, queimou tudo e renasceu. É outra Andréia. E é por isso que eu tô te falando. Que você já passa por uma morte, dizendo assim, de paradigmas, de crenças, de limitações. E imagine você agora. É um desafio. Se a morte estivesse na sua frente, no sentido corporal falando, você estaria pronto? Você falaria, vou tranquilo, e vou seguir o meu caminho, né? Porque eu tenho confiança do que eu sou realmente. E aí o espaço final é para os seus agradecimentos. Essa aqui é a última parte. Muito obrigado pela oportunidade grande que você nos deu de te conhecer mais. Foi incrível essa entrevista. Todos irão amar, até porque quanto mais conhecimento a gente agrega, principalmente da vivência, que não tem preço, né? Melhor é a nossa vida. Minha irmã, muito obrigado. Gratidão, gratidão e gratidão. O que eu sinto agora é assim, a ausência, eu estou vivendo a ausência do medo, eu estou no momento presente, vivendo o presente sempre. Dificilmente agora eu fico vagando entre o futuro e o passado. Como Osho falava que nós só temos o momento de agora, o momento presente. O que eu sinto é que muitas coisas foram trabalhadas de karmas anteriores, do meu passado, de vivências que eu tive na infância, na adolescência.
traumas de abandono. E o que eu sinto é isso, é que eu ainda estou sendo cuidada, que realmente eu até ontem mesmo eu estava vendo os vídeos que o pessoal já colocou ressonantes sobre a Fênix e é muito interessante que ela renasce, né? E assim, eu acho que eu já renasci várias vezes. Eu já caí muitas vezes e renasci várias vezes. E cada vez que eu caía e renascia, eu me fortalecia mais. E eu agora entendo que isso foi o processo para que eu ficasse bem forte, firme, para poder passar pelas catarses, passar pela os estudos, passar pela ressonância e a cada dia me tornar uma pessoa mais vívida, né? Uma pessoa ciente de si, do que está fazendo e da minha vida, porque eu tenho consciência do que eu fui no passado, tenho consciência do que eu sou hoje e eu sei o que eu quero ser amanhã. Então, hoje eu me sinto bem, me sinto feliz, me sinto uma pessoa realizada, me sinto uma pessoa em paz, né? Essa paz que tanta gente procura, eu consegui alcançar essa paz. É muito bom isso, né? Muito bom. E realmente a Fênix é um exemplo, né? Inclui tudo isso, né? Esse renascer. E renascer na chama divina, né? Renascer no como aconteceu, né, com Jesus que teve que passar pela morte para poder ressuscitar e trazer as boas novas, né, para as pessoas, né? Ele se sacrificou para poder ensinar, né, se fortalecer, ensinar outras pessoas que ele é o caminho, né? Ele é o caminho sempre. Eu lembro que no passado, um dia eu pedi, andando na rua, eu falei, Senhor, eu não entendo o que o Senhor passa na Bíblia. Eu não entendo o que o Senhor fala. Se o Senhor realmente foi real, é real, e o Senhor hoje faz parte ainda da minha vida, e o Senhor se importa comigo, me mostra o caminho. Aí ele me mostrou o livro de Urântia e quando eu li a passagem da vivência dele, da adolescência, de quando ele era menino, com a mãe, como ele conversava com a mãe, com o pai, e eu chorei nesse momento. E agora ele me traz de novo através desse filme, A Ressurreição, ele falando comigo novamente. Eu sempre estive aqui. Eu nunca te deixei. Eu sempre estarei do seu lado. Não tem nem por que ter medo, não tem nem por que se preocupar. É autossuficiente. Quando a gente sente a presença dele, a presença do Espírito e, e a chama crística que mora em nós e ela sendo revivida novamente através da ressonância, não tem o porquê se preocupar com nada, né? É assim, é uma coisa que a preocupação é uma coisa que nem existe mais. E eu gostaria de agradecer a você que sempre
me apoiou, sempre me deu força aí nas quedas, nos sofrimentos e nas sombras, né, nas catarses. Sempre deu o maior apoio, sempre foi super prestativo. Gostaria de agradecer aos amigos do grupo que estão sempre dispostos a nos responder e nos auxiliar com as dúvidas. Agradecer ao pessoal que ajuda pra caramba e nos ensina muito com relação a tratamentos, como a Aline do Reiki, a Tessia, uma irmãzinha aí de vidas passadas, eu acredito. Todos, né? Todos do grupo, que são quase 250 pessoas. E agradecer àqueles que se foram, porque eu sei que tem altos e baixos. Eu sei que é difícil passar por algumas turbulências aí. Eu sei que dá medo, que dá insegurança, mas faz parte da viagem, né? Então, é isso. E agradecer ao, ao professor, né? Se um dia ele tiver acesso, gostaria de deixar documentado o meu agradecimento eterno pela pessoa que ele é e pelo amor incondicional que ele teve para poder e paciência, porque se ele tivesse desistido lá em 2012, 2014, talvez hoje eu não estaria dando esse depoimento aqui, né? Falando sobre a minha transformação na RH. Então, depois de tantos anos, queria agradecer muito a ele pela perseverança e pelo amor ao próximo, porque tem muita gente ainda para resgatar. Então, que Deus dê muita saúde para ele e ilumine muito a vida dele e que ele pode contar comigo sempre para prosseguir aí mostrando o caminho que ele e outras pessoas tiveram a paciência de me ensinar também. E acho que é só. Falei bastante, acho que falei até mais do que o necessário, mas eu fico com, deixo gratidão por essa oportunidade.